obra, pois se acha em plena conformidade com aquilo que sabemos sobre a vida no outro mundo. E ele nos convida a uma reflexão sobre esta mensagem. Diz textualmente a mensagem: consigo estar agora mais perto de ti do que há um ano atrás, e posso ver as coisas mais detalhadamente. Tenho estado contigo diversas vezes, quando talvez não o suspeitavas, e apanhei teus pensamentos sobre diversos assuntos. Estive ao teu lado quando te divertias com aqueles belos jogos. Presente estava teu tio, e ambos nos regozijamos com o jogo. Aqui também nos divertimos, nós que para isso temos inclinação. Esta é uma vida absolutamente natural, com todos os melhores elementos da terra, excluídos os elementos contrários, e com muito mais vasta capacidade de gozo. Isto torna os acontecimentos mais ordinários e de todos os dias cheios de delícia, e dá à vida aquele frescor que promana da sensação de eterna juventude que todos nós sentimos e do conhecimento de nossos poderes crescentes. Então vejam, ainda não terminou, vai continuar, mas vejam até aqui, a vida continua, meus amigos, o que já falei dos encontros anteriores, a morte não existe. Aquela ideia daquela figura humana, um manto preto, com uma caveira e uma foice na mão, isso é conversa para boi dormir, gente. Não tirar isso da nossa cabeça. Isso é brincadeira para assustar os incautos. A morte não existe. Morrer não dói. Terminou o nosso tempo? Tchau. O corpo vai voltar para a matéria. A vida continua. Todos os relatos que nós temos, não só escritos, mas como ouvimos aqui N vezes, simplesmente a vida continua. Aqui é uma cópia piorada daquilo que tem no mundo espiritual. Por quê? É uma dimensão mais densa, mais grosseira, mais compactada. Então é mais difícil aqui, mas a vida é a mesma. Ah, mas tem o que do lado? Tudo que tem aqui tem lá. Vamos dizer o seguinte: ao desencarnarmos, nós viramos santos? Ah, morreu, virou santo. Conversa fiada. Picareta aqui, picareta lá, bandido aqui, bandido lá, gente. Enquanto nós não dermos a virada no nosso pensamento e buscarmos a paz, o amor, a harmonia, o equilíbrio do universo, nós seremos exatamente o mesmo. Só mudamos a dimensão, na frente do espelho ou atrás do espelho. Só isso, nada mais. E continua o relato da... Posso perguntar só uma coisa? Pois não. É possível, em tão pouco tempo, uma pessoa faleceu, ver essa pessoa aparecer para a gente? Depende da pessoa que desencarnou. Se ela é desligada da matéria, não é apegada à matéria, ela vai voltar rapidamente e vai estar, como ele disse aqui, no nosso meio. Eu estava aí com vocês nos jogos, estava apreciando. Agora, se eu sou muito apegado à matéria, se eu cometi o suicídio, tem um período em que você vai ficar preso ao corpo, vai ficar tentando entender o que aconteceu. Eu quis acabar com a vida, mas a vida não continua tal e qual. É possível. É possível. Tem relatos aí de espíritos como Chico, por exemplo, que brincadeira, né? Então, porque eu perdi minha sobrinha, vai fazer 3 meses. E uma amiga da gente viu ontem. É provável que ela possa estar presente. Depende como ela era ligada a Deus, era uma pessoa desprendida da matéria. Muita fé. Muita fé. Ela chegou lá, opa, a vida continua. Vamos continuar trabalhando. É possível. Continua o relato.
aqui, ó, aqui do outro lado da morte, sentimos o desdobrar das nossas faculdades, somente com uma sensação de prazer e admiração. A antiga sensação de esforço e constrangimento, bem como depressão após a queda, não existe mais, porque há tantas coisas belas a fazer e olhar, e nós temos então grande coragem e esperança, bem assim um seguro sentimento de alcançarmos sucesso em todos os nossos empreendimentos, no sentido de aprimorar o nosso caráter. Para que, antes de concluir, nós estamos aqui com qual finalidade? Passar férias? Ficar deitado numa rede, tomando água de coco? Não. Para ficar aqui em estado de beatitude e adoração? Não. Nós viemos aqui para depurar o nosso espírito, para crescer. E do lado de lá, a coisa continua, gente. Nascemos simples, fomos criados simples e ignorantes, literalmente, sem conhecimento de nada, uma partícula divina, passamos pelo mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal, estamos estagiando hoje no nominal, para amanhã estagiar no angelical, no arcangelical e retornar a Deus. Então, por que ficaríamos parados? Por que ficaríamos esperando a morte para o juízo final? Desculpe as religiões que assim entendem. Errado. O universo está parado? Alguma parte do universo está parado esperando um acontecimento futuro? Não. Está tudo em equilíbrio. A Terra, a Lua, os planetas do Sistema Solar, Via Láctea e todas as demais galáxias, bilhões, bilhões, trilhões que existem no universo. Tudo em equilíbrio. E nós, com a nossa insensatez, achamos que não, que vamos morrer, ficar esperando um tempo, para depois renascer aqui para o juízo final. Gente, não dá para pensar. Esse tipo de colocação, hoje em dia, não dá mais. Não temos mais condição. E conclui então a mensagem do Byron. Diz o seguinte: se me fosse possível comunicar-te somente uma pequena parte dessa sensação que eu sinto aqui, você estaria apto a realizar as coisas com mais entusiasmo e com mais vontade. Veja que coisa linda que é do lado de lá. Agora, temos que estar pronto, temos que preparar a nossa maletinha de volta, temos que aumentar, ampliar o nosso fator de espiritualização, como diz o Dr. Inácio Ferreira, porque vir, passar e ir embora, simplesmente não levamos nada de novo na nossa maleta de retorno. E o que nós temos que fazer lá? Amor a Deus, amor ao próximo, arregaçar as mangas e fazer a caridade. Quanto? No limite das forças. O que é fazer a caridade? É sair dando R$1 para cada um? Não. É dar um abraço numa pessoa necessitada, que esta, como disse o Cristo, não saiba o que esta fez. Ajudar o máximo que nós pudermos. Estar presente na vida das pessoas. Onde? Começa onde? No nosso lar. Nós nos damos bem com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos parentes. Então temos que começar em casa. Por isso, nesse planeta, nós temos a família. Para começar em casa, ali, no lar, a fazer o amor brotar. Das diferenças que nós temos, porque dentro de casa estarão reunidos os maiores inimigos. Isso não é novidade para ninguém. Então, se nós no lar não fazemos as coisas, como é que nós vamos fazer fora? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então a vida continua, mas temos que estar preparados para isso. Porque se nós estivermos aqui pensando em coisas
estritamente materiais. Como é que eu vou passar a perna em um? Como é que eu vou tirar o dinheiro do outro? Como é que eu vou meter a mão naquilo que é do Agostinho, naquilo que é do Beli? Não, cuidado. Você está batendo de frente com o amor, a paz, a harmonia e o equilíbrio do universo. Então nós vamos desencarnar, para onde nós vamos? As regiões profundas do planeta. Vamos nos encontrar com aqueles que pensam e agem exatamente igual a nós. Vamos ser dominados, até despertar. Opa, não é isso. Nenhuma pergunta? Então vamos continuar. Então ele diz aqui sobre a saúde e o entusiasmo são perfeitos. Continua então o relato da revista Bion. Naturalmente, devido à nossa saúde perfeita, tudo nos parece favorável. Fazer tanto quanto se queira, sem sentir cansaço. Imagine, vou repetir. Fazer tudo quanto se queira, sem sentir cansaço. Isso é um grande prazer. E também temos tempo para tudo, em abundância, para todas as coisas. Como é que é o nosso tempo hoje? Como é o nosso tempo hoje, gente? Dá para ler tudo que a gente quer ler? Dá para fazer tudo que nós programamos? Continuando. Não há precipitação ou pressa. Sempre uma perfeita sensação de segurança relativamente ao tempo, bem como a respeito de qualquer outra coisa. Naturalmente, desejamos assistir a reuniões importantes ou conferências quando elas se realizam. Mas se não for possível estar presente em certo dia, podemos facilmente satisfazer nossos desejos depois. E se não for possível hoje, será amanhã. Aquela radiante sensação de dias intermináveis para coisas intermináveis, unida à sensação de eterna juventude, saúde perfeita e entusiasmo, torna a vida realmente digna de ser vivida. É igual a nossa aqui? Não é, gente, é completamente diferente. Certamente há aqui, do outro lado, pessoas que não tiveram um temperamento desejoso por natureza, ou não o desenvolveram quando na Terra. Porém, são um tanto parecidas aos frívolos, aos quais nada oferece prazer. Essa sorte de natureza acha difícil a adaptação e penso que se torna necessária outra vida terrestre para lhe alterar o temperamento. Vocês percebem por que nós já estamos aqui há milhares de reencarnações? Para virar a chavetinha na nossa mente, para mudar a nossa forma de ser, para nos transformarmos realmente naquilo que o Cristo veio ensinar, amor a Deus e ao próximo. Via de regra, as nossas ideias, as nossas opiniões estão aqui sedimentadas, estão cristalizadas. Eu penso correto. O Beli não. O Beli e o Agostinho, sei lá, eles não pensam como eu. Mas por que nós estamos convivendo em conjunto? Exatamente para ver, ouvir, aferir e mudar. Quem tem a verdade hoje? Eu tenho a verdade absoluta. Não tem nada, mentira. Ninguém tem a verdade absoluta. No nível evolutivo que nós estamos no segundo indo para o terceiro degrau de uma escala infinita ou de uma escada infinita. Como que eu posso afirmar que eu tenho a verdade absoluta? Ninguém tem, só Deus tem. Então a distância que nos separa desta verdade é infinita. Então nós temos que estar abertos, como diz aqui, a ver as coisas belas
nas quais nós estamos inseridos. E, via de regra, nós não queremos ver. Tem um passarinho, como eu já brinquei outro dia, o indivíduo falou, oh, aquele passarinho me enche as paciências, eu vou matar tudo. O sabiá laranjeira cantando de madrugada. Gente, Privilégio. é um privilégio isso, o outro que disse que quer matar, porque não deixa ele dormir. Olha o nível que nós estamos. Quer dizer, estamos inseridos num contexto bonito, lindo, mas nós não observamos as flores, os pássaros, os animais, a natureza em si, as nuvens, a lua, ontem esses dias aí, lua cheia. Nós não olhamos para isso. Abaixamos a cabeça que nem um bicho bravo e vamos em frente à matéria. Ainda bem que vêm essas comunicações para nos alertar. A vida continua exatamente como ela é aqui, de acordo com tudo aquilo que nós colocarmos na nossa maleta de volta, gente. Algum comentário, alguma pergunta? Pois não, senhor. Mas, saiu? Sim. Vai. Saiu? Sai. Então, você falou sobre o nosso aqui, o problema da água e tal. Eu acho que eu vi no nosso lar, a água lá é uma coisa impressionante, né? O respeito que eles têm pela água, como ela é fluidificada na própria fonte, né? Isso. E nós aqui, você vê Tietê, quando você vê Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, e hoje praticamente o Brasil está todo poluído, né? Você não vê um rio assim, na época que eu nasci, aonde eu nasci, naquela época aquele rio caudaloso. Então começaram, fizeram usina, sem planejamento, sem absolutamente nada. E independente disso, agora, voltando a falar, se nós, hoje eu fico pensando, se nós tivéssemos valorizado o estado de São Paulo com rios e córregos limpos, talvez esse problema da água ele fosse muito menos problemático que está acontecendo hoje, né? Verdade. Porque nós não valorizamos isso daí, essa que é a realidade, não é? Diz que na beira tem uma lei no Brasil, parece que 50 metros da margem, para não desmatar. E só que, via de regra, Não sobrou nada. ué, é só qualquer um de nós, ao sairmos de São Paulo, quando for cruzar algum rio através de uma ponte, observe, está desmatado até dentro do rio. Até dentro do rio. Você vê que lá, apesar deles serem muito mais evoluídos, precisar muito menos da água fluidificada, eles têm um carinho todo especial, que é o Parque das Águas, que é onde os casais enamorados vão lá, vão fazer suas promessas. É uma série de coisas. E nós aqui, como é que você vai fazer uma promessa no dia a dia? Mas é complicado, gente, bastante complicado. Por isso você veja, ou nós, pode falar, Isabel, ou nós mudamos naturalmente, despertando, quebrando as cristalizações, ou vem a grande cacetada que está prevista aí, ué. Ou aprendemos pelo amor, ou vamos aprender pela dor, ué. Está nas nossas mãos. O que nós queremos? Pois não, Isabel. Você falou do Rio Tietê, os ingleses uniram-se por causa do Rio Tamisa, que estava Altamente poluído. Então o povo uniu-se, as indústrias, e aí como é que saberiam se o rio estava Recuperado. se os salmões subissem o rio? E ocorreu isso. Então todos os sinos da Inglaterra, principalmente, onde o rio passa, enfim, as crianças e os sinos tocaram em homenagem aos salmões e ao Subir rio. no rio. É verdade, é isso aí. Se nós quisermos, nós, os grandes sujadores do mundo,
Se quisermos, a gente corrige. É educação, gente. Porque na hora que a gente sente a dor, cada um individualmente, a gente sai correndo para ir no médico e tentar recuperar e tirar a dor? Então nós vamos esperar uma paulada da nossa Mãe Terra para poder voltar a cuidar da nossa Mãe Terra? Então vamos preparar, gente. Se é isso que nós queremos, a poluição do jeito que está, e cada vez mais jogando mais porcaria em tudo quanto são rios, é lixo para todo lado, preparemos-nos para a grande cacetada, porque vem mesmo. Na lei do progresso que está prevista aí, nós não seremos empecilho nenhum, gente. Ela vem como um trator. O Cristo já pediu, já foi dada uma prorrogação, termina em 2019. Cada um faça de acordo com o que a consciência manda. Mas se levantar a cabeça e olhar o universo, vai ver que jogar lixo não é nada correto, não. O mundo não é um lixão. O mundo tem um equilíbrio muito grande. As espécies de todo tipo, insetos, aves, animais, estão aí tudo equilibradinho para manter tudo em ordem. Mas o homem altera para pior. Então, aguenta as consequências. Ô, Marcos, Só mais um comentário então, a respeito de poluição. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia, do governo do Estado de São Paulo. Essa pesquisa, ela abrangeu todo o Brasil. 80% hoje do lixo produzido no Brasil, ele não é reciclado. E tem cidades jogando o lixo nos córregos e nos rios, onde passa mananciais que seria próprio para o consumo humano. Bom, vocês acabaram de ouvir, gente. beleza. É possível nós, em pleno século XXI, ainda agirmos dessa forma? É lamentável. Eu estou bem que se dane o resto. Esse é o pensamento, infelizmente. Errado, 100% errado. Nós estamos juntos, um depende do outro. Por isso nós temos voz, falamos, temos que nos entender, porque um depende do outro. Esses que jogam as coisas nos rios, nos mananciais, poluem. Para eles tanto faz, eles vão morrer e nós também. E vamos deixar do jeito que está? Não. Isto é no dia a dia. Agora imagine interiormente na nossa inconsciência. Como é que é com tudo que temos de errado, cristalizado há milênios. Temos que mudar, gente. Nós todos, temos que repensar as nossas condutas gerais, um para com os outros e também para com o nosso meio ambiente, com tudo. Isso será cobrado de nós. O livro dos Espíritos é muito claro. Nós somos responsáveis pelo mal que nós provocamos e pelo mal oriundo do bem que deixamos de praticar. Então, a responsabilidade é muito grande. Será cobrado de nós. Continuando aqui, então, outras características inesperadas que eles relatam é o seguinte: quando aqui chegamos, sentimos que temos toda a sorte de características inesperadas e dons que nós sentimos assim raramente quando na Terra. E daí vemos que podemos escolher qualquer carreira interessante de trabalho. Opa, quer dizer que a vida continua, eu vou trabalhar? Vai trabalhar. Como disse o Cristo, se o Pai não para, não cessa de trabalhar, por que nós não trabalharíamos? Santos, beatos, adorando o quê? Nada. Não temos que adorar. Então, vamos trabalhar, impelindo-nos para a frente ao longo daquela linha particular, ou se assim o desejardes, desenvolvendo em completa perfeição o florescimento daquele pequenino botão que rebentou no passado e que está dentro do caráter de cada um. É mudar sempre, é olhar para cima, sempre subir e não descer. Continua o relato.
Isto nos dá o mais formoso sentimento de grandes responsabilidades, independência e poder para empreender qualquer espécie de trabalho ou divertimento a que nos sentimos inclinados. Veja, Deus não proíbe nem obriga a nada. Nós é que sempre temos que tomar a decisão. Que caminho seguir? Para onde ir? O que fazer? Como fazer? O modelo está aí. Continua ainda. Sabes quantas vezes na terra desejei dedicar-me à pintura, mas faltava-me o dom. Vejo agora, aqui deste outro lado, que eu o possuía, que eu tinha adquirido no passado, de modo que agora, se o desejasse, eu poderia tornar-me um célebre artista numa outra vida terrestre. A mim tudo isso desperta um desejo maior do que a meu pai, que não tem o mesmo pendor da pintura, e que antes está mais ligado à ciência, conquanto na vida física passada não tivesse ele tido a oportunidade de desenvolver a ciência. Agora, meu pai está grandemente interessado em companhia de grandes cientistas e, devido ao seu entusiasmo nessa direção, absorveu rapidamente grande quantidade de conhecimentos. E agora, em nova existência terrestre, poderá ser um sábio de primeira ordem e fazer conferências primorosas aí nos auditórios terrestres. Ele tem vastos conhecimentos dos reinos animal, vegetal e mineral, porque também aqui a alma de qualquer ser está vivamente representada. Há maravilhosas rochas, cristais de rochas, joias, ouro e prata, somente usados pela sua beleza e não desmoralizados como meio de corrupção, como acontece na terra. Olhem, meus amigos, a vida continua. O livro do André Luiz foi claro, a vida continua. Olha todos esses relatos. Então, aquilo que nós temos aquilo que nós temos vontade de realizar, nós poderemos realizar. O que manda é a vontade, o coração, o envolvimento, aquela vontade firme e sincera de querer fazer e, sobretudo, ajudar, visando a caridade. Porque ficar lá passando o tempo, tocando arco em cima de uma nuvem, isso não existe. Isso não existe. Alguma pergunta mais até aqui? Então vamos ao último item desse capítulo, que são as construções celestes. Vejam só o que nós vamos ver agora, meus amigos e amigas. Algumas pessoas se comprazem em fazer casas dessas coisas encantadoras. Temos aqui maravilhosos edifícios, salas para conferências e assim por diante, que são admiráveis de serem vistos, como estas visões que o evangelista João descreve nas revelações, com paredes de pedras preciosas, portões de pérolas e ruas de ouro. Esses lugares maravilhosos são muito interessantes para serem visitados como na terra. Se vai ver belos e notáveis palácios. Naturalmente, os daqui são muito mais belos para conferências, reuniões e música do que qualquer edifício visto por mim na terra. Para mim, porém, as belezas naturais, olha só, as belezas naturais das árvores, montanhas, flores e rios, são todos tão perfeitos, dão mesmo mais encanto, e eu sempre gosto de procurar esses lugares gloriosos da natureza quando me sinto a ficar pesaroso,
como algumas vezes me acontece. Ué, do lado de lá nós sentimos às vezes saudades, sentimos um momento de querer ficar sozinho, fazer reflexão. Sim, por que não? Ninguém virou santo. E quem é santo no nosso modo de entender, não vai ficar lá em estado de beatitude e adoração, vai trabalhar, 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 trabalhar. Continuando. O admirável e agradável efeito da luz através das árvores, ou brilhando sobre as ondas prateadas de gloriosos mares. Ué, mas temos mares lá? Tudo que nós temos aqui, temos lá, só que nós estamos em dimensões diferentes. Aqui é uma dimensão grosseira, compacta, a luz coagulada aqui é bem grosseira, bem forte. O outro nível é uma luz menos densa, numa vibração, aqui é 50, 60 Hz por segundo, lá não sabemos. É outro nível de vibração a matéria. A tabela de Mendeleev, a tabela periódica dos elementos, aqui é uma. Tem os números atômicos? Tem. Lá tem também, mas qual é? Não sabemos. Quais elementos existem nessa tabela periódica? Obviamente, além de todos esses que nós temos aqui, deve ter uma relação enorme de outros elementos que ainda não conhecemos. A vida é tudo igual, meus amigos. Num patamar mais elevado, diferente. Continuando. Quer dizer, o admirável efeito sobre os mares ou brincando nos rios, como nunca tive a dita de ver na terra. É tudo tão maravilhoso. Os rios são gloriosos, tão perfeitamente puros e incorruptos. É igual o nosso Rio Tietê, tá vendo? Igualzinho. Vou repetir. Os rios são gloriosos, tão perfeitamente puros e incorruptos, que dentro deles podemos andar, sentar na água e senti-la, cobrir-nos e dela sairmos refrescados e revigorados. Vamos fazer isso no Tietê? Que jeito? Vamos sair lá todos infectados e não revigorados. Não é verdade? E continua aqui. E ainda mais, a água, evaporando-se em contato com o brilho solar, não deixa sensação nenhuma desagradável. E conclui: tudo isto é tão delicioso que só afago um desejo: a vossa participação em tudo que desperta o prazer de viver intensamente a vida celeste. Vejam, o que nos aguarda? Portanto, eu vou bater de novo na mesma tecla. O que é que nós todos estamos pondo na nossa maleta de regresso? É óbvio que não tem uma maleta figurativa, mas o que nós estamos fazendo com as nossas ideias? Aquilo que nós trouxemos de outras vidas? Aquelas cristalizações terríveis? Estamos mudando? Estamos aprendendo a vibrar de acordo com a paz, o amor, a harmonia, o equilíbrio do universo? Ou estamos com duas pedras na mão? Ninguém tem a verdade absoluta de nós aqui na Terra. Deus tem a verdade absoluta. Então ninguém é melhor que ninguém aqui. Ah, eu sou isso. Você não é nada. Você leu um livro a mais. Será que na última encarnação o que você era? De repente era um maltrapilho? Ou de repente será numa outra encarnação? Então é o que ele disse aqui. Eu vou repetir esse finalzinho, meus amigos e amigas internautas. Tudo isto é tão delicioso que só tem um desejo: que vós todos participem, despertem o prazer de viver intensamente essa vida celeste. Mas para vivermos esta vida celeste,
Eu posso ser um crápula aqui e querer ter uma vida sensacional lá? Não. Sendo um crápula aqui, eu estou pondo o quê? Todas essas coisas erradas na minha maleta de retorno. Então eu não vou ter uma vida celeste à altura daquilo que eu estou pensando. Passo a perna em todo mundo, então não vou ter condição de ter uma vida celeste, uma vida no mundo espiritual diferente, melhor, quando eu retornar para lá. Então, depende de quem o que será amanhã nas nossas existências. De cada um de nós. Daquilo que fizermos com as nossas mãos, com a nossa vontade, com aquilo que fizermos com todos esses conhecimentos que a espiritualidade trouxe, em especial o nosso Mestre Jesus, que resumiu tudo em duas colocações: amor a Deus e amor ao próximo. O que é que estamos fazendo com isso? Comentários, perguntas? Fique à vontade, meus amigos e amigas. Então, olha, vamos a partir de agora, quando formos nos despedir de algum ente querido que partiu, obviamente vamos sentir saudade do magnetismo dele, obviamente. Que ele não vai estar presente momentaneamente. Mas tenhamos em mente, não é um adeus, é um até breve. 100 anos aqui, como diz o livro dos Espíritos, é um relâmpago lá. Então, tchau, vamos chorar naquele momento, mas não ficar desesperados, porque a morte não existe. A morte é renascença. Comentários, perguntas? Então, meus amigos, amigas, muito obrigado a todos, saúde e até o próximo encontro. Obrigado a todos. Desliga aí, esse cara não tem que ficar editando.